Maconha faz mal para a saúde? Ela pode causar dependência? Preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar. Maconha. Maconha é o nome dado a uma planta cientificamente chamada de cannabis sativa. Ela está o tempo todo em discussão porque é a droga ilícita mais usada no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia de como esse tema é importante, só no Brasil estima-se que 8 milhões de pessoas já experimentaram maconha. Destes, 20 a 30% passam a consumir uma vez por semana e cerca de 10% tornam-se usuários diários. Mas afinal de contas, quais são os efeitos da maconha? A maconha é geralmente fumada como um cigarro, mas também pode ser misturada com alimentos e ingerida. 5 a 10 minutos depois de fumar maconha, a pessoa passa a sentir os efeitos imediatos, que são aceleração dos batimentos cardíacos, falta de coordenação motora e de equilíbrio, boca seca, olhos avermelhados e aumento do apetite. A concentração e a memória ficam prejudicadas, assim como a noção de tempo e de espaço. A maconha pode causar tanto relaxamento, bem-estar e calma, como uma sensação de angústia, ansiedade e medo de perder o controle. Podem ocorrer ataques de pânico e também paranoia, que é uma sensação de estar sendo observado ou perseguido, e alucinações auditivas e visuais. Isso depende da pessoa, do seu estado de espírito, do ambiente em que ocorre o consumo, e também das características e concentração da droga. Entre 20% e 30% dos usuários referem sentir ansiedade ou ataques de pânico com o uso de maconha. Esses efeitos agudos geralmente duram de 2 a 3 horas, mas podem permanecer por mais tempo, dependendo da quantidade e da potência da droga. Alguns usuários chegam a ter os efeitos da intoxicação por até 12 a 24 horas. Os principais efeitos de quem faz uso de maconha de forma frequente por um tempo prolongado são alterações cerebrais. Até os 21 anos de idade, o cérebro humano ainda está em desenvolvimento e a exposição a drogas como a maconha pode alterar bastante esse desenvolvimento. Adultos que começaram a usar maconha na adolescência apresentam problemas de concentração, memória, aprendizagem, controle de impulsos, capacidade de tomar decisões e de realizar tarefas complexas. Alguns estudos sugerem que aqueles com uso regular da droga podem ter uma diminuição do QI em até 8 pontos, ou seja, podem ficar menos inteligentes. Transtornos psiquiátricos. O uso frequente de maconha aumenta o risco de alguns transtornos como ansiedade, depressão, bipolaridade e psicoses como a esquizofrenia. Vários estudos já mostraram que adolescentes que consomem maconha uma vez por semana têm um risco 310% maior de ter esquizofrenia. Esse risco pode chegar a 700% a mais se for um uso mais pesado da droga. Não podemos dizer que a maconha é a causa dos transtornos psiquiátricos, mas o que nós já sabemos com certeza é que quanto mais cedo, mais frequente e mais prolongado o uso, maior a chance de ter esses problemas, principalmente quando já existe uma tendência individual ou familiar. Além disso, os usuários de maconha estão mais suscetíveis aos mesmos problemas daqueles que fumam tabaco, como asma, bronquite, enfisema e até câncer. Tem mais risco de infarto, AVC e outras doenças circulatórias. E no caso dos homens, podem ter infertilidade, porque a maconha altera a qualidade dos espermatozoides. Durante algum tempo, acreditou-se que a maconha não causava dependência química, porém hoje já está comprovado que isso não é verdade. Os estudos mostram que 1 em cada 10 pessoas que usam maconha se tornam dependentes. Esse número aumenta para 1 em cada 6 se o início for na adolescência. Dos que usam diariamente, metade se torna dependente. Sabemos que existe uma dependência quando existe tolerância, ou seja, são necessárias quantidades cada vez maiores de maconha para se obter o mesmo efeito. Quando o uso da droga passa a ser prioridade em detrimento de outras atividades de lazer, trabalho, escola e atividades sociais. O funcionamento social, familiar e educacional fica prejudicado. O uso da droga continua, apesar dos problemas causados por ela. Existem tentativas frustradas de parar ou diminuir o consumo. E aparecem sintomas de abstinência quando a pessoa fica sem fumar maconha. Esses sintomas são irritabilidade, insônia,
diminuição do apetite e um desejo intenso de consumir a droga, que nós chamamos de fissura. Uma grande dificuldade que enfrentamos no tratamento desses pacientes é que a grande maioria deles não aceita que tenha um problema com a maconha, não se considera um dependente e não quer parar de usar. Como as consequências do uso vão aparecendo no longo prazo e de forma lenta e gradual, fica mais difícil para o usuário identificar que a droga está lhe causando prejuízos. Além disso, muitas pessoas defendem a ideia de que maconha é uma droga leve e que não faz mal para a saúde. Porém, já vimos aqui que a maconha pode sim causar diversos problemas e que para algumas pessoas ela é muito prejudicial. Se você se identificou com algum desses sintomas ou conhece alguém que está tendo esses problemas, procure um psicólogo ou um médico psiquiatra para uma avaliação e um aconselhamento. Em alguns casos, um tratamento adequado pode ajudar muito. Esse é o canal Doutor Ajuda e o seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que a Anvisa, que é o órgão brasileiro que controla produtos e serviços de saúde, já reconheceu a maconha como planta medicinal? Isso não significa que fumar maconha faz bem para a saúde, nem que o seu uso esteja liberado, mas sim que algumas substâncias da planta podem ser utilizadas para a fabricação de remédios. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.